Olá, pessoal. Meu nome é Roseli Zenker, estou aqui com o Márcio Baptista e Aline D'Angelo, e estamos contando um pouco sobre as nossas próprias histórias, como que a gente ingressou na carreira do teatro. E hoje é o dia do Márcio. Então, comigo foi assim. Eu era voluntário, fazia um trabalho social em uma comunidade. Isso foi logo depois do seu acidente, certo? O Márcio, em 1996, ele sofreu um atropelamento, foi bem grave, ele ficou em coma, levou bastante tempo de reabilitação. Isso, então. E quando eu já estava ok, eu decidi voltar para o trabalho social que eu fazia. Mas as coisas já tinham modificado algumas coisas ali e eu decidi abrir uma nova frente. E eu falei assim, acho que teatro é bacana, teatro é legal, vai ser teatro. Pera, mas então você já fazia teatro antes, decidiu montar um grupo de teatro lá, é isso? Não, eu nunca tinha feito teatro antes. Então, não você tirou essa ideia de dar aula de teatro? Acordou um É, dia, vou dar aula. Como é que foi isso? e o que acontece é o seguinte, lá a gente percebeu uma necessidade que era de dar aula de interpretação de texto. Porque, Só para vocês entenderem, as atividades eram de reforço escolar nessa comunidade. sim, então, ela tinha muitas atividades, inclusive reforço, né? E o que acontece? A gente viu que tinha um grupo ali de adolescentes e tal, que eles não estavam conseguindo, não tinha interesse de leitura, de interpretação de texto era muito ruim, muito falho. Então a gente falou assim, bacana, vamos tentar dar um jeito nisso. Então a gente levou história em quadrinhos, não deu certo, levou pequenos contos, poesias, letras de música, Até filmes. filmes, né? A gente levava filmes, passava filmes, né, bacana, assim, e comentava. Só que nada disso despertava interesse. Era, assim, era pouco, né? E aí eu pensei, eu acho que teatro vai dar certo. Embora eu nunca tivesse feito teatro, nunca tinha feito uma aula de teatro, eu gostava de teatro, achava teatro bacana, já tinha lido texto de teatro, e eu falei assim, acho que teatro vai ser interessante. Eu comecei a procurar alguns livros de jogos teatrais, e plaquei nisso, vamos ver se dá certo, né, com esse grupo. E, coincidentemente, nessa época, eu conheci um cara que queria ser ator. E ele, que hoje é um grande amigo, E um grande ator, né, também. enfim, ele descobriu uma oficina que era lá na USP. E aí, bacana. Então, ele ia ter aulas lá porque ele queria ser ator, e eu ia ter aulas porque eu queria ser professor. Então, as aulas eram sábado de manhã nessa oficina, e assim que eu saía da aula, eu já ia lá para a comunidade. Sim. Então, o que eu aprendi, eu já ensinava. Era isso. Tá muito interessante, mas deu certo no final das contas? Você sentiu alguma diferença da atenção dos alunos? Chegou a fazer um espetáculo, só ficou nas aulas? Então, na Explica aí verdade, a como. experiência foi ótima, assim, até superou as expectativas, porque, por exemplo, nesse grupo tinha uma garota que tinha 17 anos, 16, 17 anos, e ela nunca tinha saído ali da região. E como o bairro era muito violento, os pais não deixavam ela sair. Ela ia da escola para casa, para algum mercado, ali para a instituição, ou na região. Por exemplo, ela nunca tinha tomado um ônibus na vida. 17 anos e nunca tinha tomado um ônibus. E uma das propostas desse meu curso não é apenas jogos teatrais e ensaiar um espetáculo, mas também assistir teatro, ver espetáculos, porque a gente aprende teatro vendo teatro, né? E a primeira vez que a gente saiu, a gente foi assistir um espetáculo lá na Fiesp, na Paulista. E no grupo tinha os adolescentes, como essa menina, e também tinha umas criancinhas, né? Então, a gente se dividiu em dois grupos. A Roseli foi com os adolescentes e eu fui de carro com as crianças. A gente se encontrou lá e foi uma festa, né? E uma coisa que foi tão bacana para eles que na semana seguinte eles foram sozinhos assistir o mesmo espetáculo. Depois eles foram para o Ibirapuera, que estava tendo um show gratuito, sei lá, de quem que era o show. E, ou seja, o mundo para essa menina se ampliou muito, né? Inclusive, foi ela que escreveu a peça que depois eles apresentaram no encerramento. Foi dela, né? Foi exatamente. Então, o que acontece? Ia ter um encerramento nessa instituição e eu propus para o grupo, a gente é um grupo de teatro, vamos fazer uma peça para o encerramento, bacana.
E aí o que acontece? Eu escrevi um texto que contemplava ali todos os alunos com algum personagem para a gente fazer a montagem com eles. Mas assim que eu levei o texto, eu deixei aberto, ó, se vocês quiserem fazer um outro texto, trazer uma outra coisa, a gente faz. Mas enquanto não tem, vamos começar com esse. Bacana. E aí, foi umas 2 ou 3 semanas que a gente já estava ensaiando o meu texto. Essa menina veio com uma peça que ela escreveu para o grupo. Ó, eu trouxe aqui que eu escrevi para a gente e vê o que vocês acham. Na hora, eu falei assim, não, essa aqui é a peça. Antes de ler, porque eu falei assim, se alguma coisa estiver errado, tal, a gente corrige. Porque era muito importante essa valorização do texto, né, ensinar o próprio texto. Porque naquele momento ela não era só atriz do espetáculo, ela era também atriz e autora, né? Então, isso foi muito bacana, né? As nossas aulas teve os jogos teatrais, os exercícios, os ensaios, as visitas a outros espaços, as apresentações, mas também teve leituras, né? Por quê? Eu levava, ainda para compor a aula, eu levava letras de música, contos, histórias em quadrinhos. Para quê? Para a gente pegar esse texto, interpretar e transformar em uma cena. Então, era um trabalho de tanto ler e entender aquele texto que eu trazia, da história em quadrinho, por exemplo, e como também adaptar esse texto para a linguagem dramatúrgica, para encenar. Né? Então, isso ampliou realmente o interesse deles e era tão bacana que ninguém faltava nas aulas. Era muito, muito interessante. Caramba, nossa, é incrível o seu depoimento, né? Porque fica muito claro o quanto que mudou, né, a vida dessas pessoas, quanto que reteve a atenção dos alunos, né? Muito legal mesmo. Mas, e para você, como é que foi? Porque eu imagino que também tenha sido uma transformação, uma descoberta, sei lá. Sim. Como é que foi pra você tudo isso? Então, eu também me transformei. Assim, a atividade com aquele grupo me modificou muito. Mas ainda não tinha interesse em fazer teatro. Embora, como eu já tinha trabalhado, eu comecei a fazer oficinas em outros grupos, né? Porque aquela oficina que eu fazia terminou. E aquele grupo, o primeiro grupo que eu tive, também encerrou as atividades ali. Só que eu fui para outros lugares da comunidade e dei aulas em outros espaços, né? E eu ainda continuava fazendo oficinas para aumentar meu repertório e tal. E eu gostava também, era bacana. Só que eu não tinha interesse em ser ator ou diretor. Porém, com esses grupos, eu comecei a trabalhar como cenógrafo e como técnico de luz e som para alguns espetáculos, né? Só que, nesse momento, eu comecei a assistir outras coisas e me deu um start, assim, falei assim, nossa, e agora eu também estou a fim de fazer isso, né? Então, O sinal, né? no final, foi... Sinais, gosto de sinais. E como é que foi esse sinal para você, essa magia do teatro na sua vida? Assim, quando eu já tinha sido teatro e tal, quando eu comecei a fazer esse grupo, né? Só que quando você começa a entrar e trabalhar com outros grupos e conhecer, você começa a ver coisas que você não conhecia, né? Espetáculos que saem desse tradicional. Alguns espetáculos que eram simbolistas, outros que trabalhavam com teatro físico, que eu não conhecia, umas linguagens diferentes, como teatro de sombras e tal. E quando eu via alguns espetáculos, eu falei assim, nossa, dá para fazer teatro. Isso é teatro? Dá para fazer isso? Também quero fazer isso. Então, aí era só achar pessoas que tinham esses mesmos interesses do teatro não convencional. E eu tinha que procurar essas pessoas, né, para explorar essas potencialidades. E aí, mas você conseguiu achar essas pessoas diferentes, com gostos diferentes, esses com seus? Então, eu tive uma história, por exemplo, com a Thaís. Né? A Thaís, ó, conheci ela num desses grupos, numa das oficinas de teatro, e a gente fez uma proposta meio diferente. E por causa dessa nossa proposta, na aula, a gente decidiu fazer um espetáculo de poesias, com uma linguagem diferenciada. Então a gente começou a fazer umas acrobacias, um teatro físico, umas coisas, só que a gente não conhecia isso. Então a gente não conseguia fazer, a gente não tinha experiência nisso. E aí o que acontece? Eu fui procurar o circo. Então eu fui ter aulas de circo, de acrobalance, que é você fazer acrobacias com outra pessoa. Depois também fui procurar a mímica, fazer teatro de sombras. Então, para a montagem desse espetáculo com a Thaís, de poesias e teatro físico, a encenação se serviu muito dos exercícios do circo. Mas aí, então,
eu comecei a fazer outras coisas, né? Então, e aí o mundo se ampliou, e aí eu já estava lá dentro da atuação, dentro da direção, dentro do teatro mesmo, né, como um todo. E é isso. É isso aí, Márcia. Muito obrigada por ter compartilhado um pouco da sua história com a gente. Foi divertido, foi legal. Obrigada, Aline, por nos acompanhar também, estar aí junto. E obrigada, público. Obrigada a vocês que estão interagindo. Isso dá bastante motivação. Está sendo bem legal para a gente essa experiência de gravar vídeos. E nos vemos nas próximas, né? Curta, compartilha, se inscreve. Valeu, gente. Tchauzinho. Até mais.